Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha, sou uma das consultoras da Daqui para Fora. Estarei com vocês hoje nesse nosso webinar sobre faculdades na Europa, em alguns países específicos que a gente vai entrar mais em detalhe. Ah, Bem, antes de nós começarmos a nossa apresentação, eu queria trazer aqui para vocês novamente, né, para quem ainda não conhece os nossos eventos, a nossa análise de perfil, que é uma forma muito rápida, simples de vocês terem um primeiro contato com a daqui para fora. Então, coloquei aqui no nosso chat o link direto dessa nossa análise de perfil, assim como o nosso WhatsApp e também o link do nosso atendimento, que vocês podem marcar gratuitamente uma primeira conversa e encontro com a daqui para fora. Como mencionei, o nosso evento de hoje é para falarmos sobre como fazer faculdade na Espanha, Itália, França e Alemanha em inglês. Então, vamos abordar alguns pontos principais aqui sobre esse assunto. Aqui as pautas da noite, a gente vai falar primeiramente sobre a daqui para fora, fazer uma rápida introdução para quem ainda não nos conhece, o porquê desses países, processo seletivo de entrada nesses países também, investimentos e bolsas de estudos, pontos de atenção, exemplos de algumas faculdades, né, que nós já temos mapeados desses países, e ao final nosso trabalho para e abrimos aí para perguntas e respostas de vocês. Bem, então, primeiramente, eu vou fazer uma rápida introdução para vocês, para quem ainda não nos conhece, né? Daqui para fora é uma consultoria educacional especializada e exclusiva em graduação no exterior. Somos os pioneiros no Brasil nesse assunto, já foram mais de 4.000 alunos assessorados por nós, que foram fazer faculdade fora. Já totalizamos mais de 880 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos. Temos hoje uma equipe com mais de 40 profissionais formados no exterior também, uma equipe hoje com mais de 60 profissionais ao todo. Então, temos muita bagagem, uma equipe muito grande para dar muito suporte, muita segurança para que esse projeto dê certo para cada estudante que entre no programa da Daqui para Fora. Em termos de resultados e aprovações, aqui compartilhando com vocês algumas das principais aprovações dos últimos anos, e obviamente é importante da gente frisar que a Daqui para Fora não tem convênio com nenhuma faculdade em específico, nós nos especializamos em países. Então, o nosso objetivo com cada aluno é que cada estudante consiga entrar na melhor faculdade possível no exterior. Aqui vocês podem ver algumas dessas principais aprovações, só para vocês terem uma ideia um pouco do nosso histórico. Ah, Bem, como eu falei também no início da nossa conversa, nossa análise de perfil, aqui o QR Code novamente para vocês. No chat vocês encontram também esse link, que é uma forma muito rápida, simples de vocês terem um primeiro contato e uma avaliação daqui para fora sobre o perfil e potencial do estudante para esse projeto. Então, podem fazer gratuitamente, só preencher algumas informações para a gente conhecer o perfil do estudante interessado no assunto. Então vamos lá, pessoal, vamos para a principal pauta da noite, o porquê, né? Alemanha, Espanha, França e Itália. Então, nesse primeiro momento, o foco de trabalho, né, e de informações iniciais vai ser sobre esses principais países aqui da Europa. Então, primeiramente, né, por que considerar os países em si? Primeiramente, diversidade cultural, né? Esses países têm uma relevância muito grande de intercâmbio entre pessoas, né? Tanto na parte acadêmica quanto parte pessoal e profissional. Tem uma diversidade cultural gigantesca. Educação de alta qualidade. Quando olhamos o principal ranking hoje, que é o THE, que é o Times of Higher Education, das 200 maiores faculdades do mundo, 36 faculdades estão entre esses países, estão distribuídos nesses países. Para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, infelizmente, nós não temos nenhuma faculdade brasileira que está entre as 200 melhores do mundo. Então, aqui a gente já tem aí mais de 30 opções disponíveis quando a gente olha faculdades dentre esses quatro principais países da Europa que estejam entre as 200 melhores faculdades do mundo. Custos acessíveis, né, com educação é uma pauta que a gente vai abordar hoje nesse nosso webinar também. Muitas faculdades que vão ter um ótimo custo-benefício, inclusive algumas faculdades comparado aqui ao Brasil, muitas vezes até mais barato do que o Brasil, ou bem equivalente ao que seria o custo de uma faculdade aqui no Brasil também. Então, essa parte financeira é algo que a gente vai abordar durante a apresentação.
Mobilidade dentro da Europa, é algo que isso já está muito implícito, né, dentro da comunidade europeia. Então, o estudante muitas vezes vai ter a oportunidade de conhecer vários países durante o seu ano acadêmico, não só durante as férias, mas durante o ano letivo. Alguns alunos, inclusive, são incentivados a ficarem 6 meses ou um ano em alguma outra faculdade dentro da Europa, algum outro país que tenha convênio com aquela universidade. Então, essa mobilidade é muito incentivada pelas próprias universidades e as oportunidades de emprego e networking, né? Você estudando em uma boa faculdade europeia, tendo uma referência dentro da comunidade europeia, você sai dali como um profissional diferenciado para a comunidade europeia também. Então, existe uma relação de irmandade, né, entre as universidades, né, o conhecimento das grades acadêmicas e curriculares. Então, se você se forma, por exemplo, uma boa faculdade da Espanha, isso é muito bem visto na relação de empregabilidade na Itália, na Alemanha, na própria França, e vice-versa, né, entre os países. Essa relação econômica entre os países, né, consequentemente, traz também essa relação acadêmica entre os países, né? Esse intercâmbio entre profissionais que vão sendo formados também nesses países. Então, as oportunidades são muito vastas, né, para quem se forma em algum país da comunidade europeia. Além disso, né, alguns dados aqui interessantes, a gente levantou isso de acordo com o US News, né, que é um ranking, não só que faz o ranking das faculdades dos Estados Unidos, Canadá e algumas faculdades do mundo, mas também o US News é uma referência de rankings em vários outros aspectos, né, culturais, econômicos, e aqui a gente vê alguns dados interessantes desses 4 países, o quanto eles receberam alunos internacionais no último ano. Então, a França foram 400 mil alunos, e aí dos mais diversos níveis, né? 350 mil alunos na Alemanha, 208 mil alunos na Espanha, 32 mil alunos na Itália, maiores economias do mundo, né? Então, todos esses países estão entre as 20 melhores economias do mundo, né? A Alemanha em quarto, Espanha em 15º, Itália em 10º, França em 7º, e também um outro ranking interessante na relação de segurança, né? E esses países foram considerados aí entre os melhores países mais seguros para se morar. E aí tem alguns rankings também interessantes sobre a Alemanha, 15º mais seguro país do mundo para se morar, Espanha, 18º, Itália, 21º e França, 25º. Só uma referência aí em relação ao Brasil, por exemplo, nesse ranking está em 84 nesse ranking, né? Então, também é um dado interessante quando se considera esses países. Além disso, né, alguns dados, né, algumas curiosidades, né, também, as maiores e melhores universidades, né, do curso de International Politics e Philosophy tiveram origem na Europa, então uma referência, né, o berço desses cursos saiu de lá. Muitos cursos conceituados, né, em arte, design, arquitetura, principalmente Itália, França, Espanha, escolas muito conhecidas, né, nessas áreas arquitetônicas, design, até mesmo na área da moda. A moda também é um curso muito relevante, né? Tanto na Itália, na França também, muitos alunos nossos buscam esses cursos nesses países, então tem certas referências que são mundiais, e algumas faculdades muito conceituadas na área de engenharia e business. Ah, por exemplo, a Bocconi, né, em Milão, na Itália, uma excelente escola, muito reconhecida na comunidade toda europeia, inclusive até mesmo pelas principais faculdades americanas. É uma faculdade que está se destacando cada vez mais, assim como a SAD, a SEC e IE de Madrid. Então, hoje a gente já vê algumas universidades que estão competindo no mesmo nível das principais faculdades americanas a nível acadêmico e de formação nessas áreas de engenharia, business em geral. O outro ponto que a gente precisa também conversar, né, é importante de entendimento aqui nessa primeira apresentação, é falarmos do processo seletivo, né, dentro desses 4 países, né.
Como vocês podem ver aqui, existem três principais frentes a serem avaliadas, né? As duas principais é a frente acadêmica e a frente pessoal. A frente acadêmica, primeiro, é avaliada através das notas da escola e as provas, que são então as notas da escola, do histórico escolar do estudante, que muitas vezes vão ser consideradas notas dos 4 últimos anos do ensino médio, no ano primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Algumas faculdades na Europa podem até priorizar mais as notas dos últimos 2 ou 3 anos. Então, isso depende muito e varia muito de faculdade para faculdade. E as provas, que são as provas de proficiência, de inglês, no caso, né, no idioma inglês, teste de proficiência em espanhol, se o aluno for se candidatar em espanhol. Em termos de prova de proficiência de inglês, principalmente o TOEFL ou o IELTS são as duas principais provas que as faculdades aceitam de admissão para alunos internacionais, então são as mais recomendadas para os alunos realizarem. E a prova de proficiência de espanhol, no Daqui para Fora hoje, nós também conseguimos dar suporte para os alunos que queiram se candidatar ou entrar ou fazer cursos de faculdades na Espanha em espanhol, e aí a prova de proficiência é a CIDELI ou DELI. E além dessas provas de proficiência, né, que é onde você comprova o seu nível de inglês ou do espanhol, tem a prova do SAT. O SAT ele é aceito principalmente em faculdades na Itália e na Espanha. Ou também pode ser uma prova que pode substituir a prova exigida pela própria universidade. Ou também a prova da SAT pode contribuir no fortalecimento do seu application, ou seja, mais um requisito acadêmico que você consegue mostrar para as universidades. A prova da SAT é uma prova de inglês e matemática, ela é oferecida aqui no Brasil de 6 a 7 datas por ano, e os estudantes nada aqui para fora têm um curso específico de SAT que preparam esses alunos e realizam essas provas ou no segundo ou no terceiro ano do ensino médio. Já o Enem também vai ser exigido em algumas faculdades da Europa, tá? Principalmente na Espanha e na Itália. Então, é importante o aluno também realizar a prova do Enem, caso queira comprovar o seu nível acadêmico dentro de uma realidade nacional, tá? Mas, de novo, o Enem, a gente tem que ter uma atenção para ver se você precisa, de fato, aplicar ou não. Ou o Enem, ele pode também ser um contribuinte dentro da sua application. De novo, mais um fator acadêmico que você demonstra para a universidade a sua aptidão acadêmica. Aí, entrando na parte pessoal. A parte pessoal são exigidas o personal statement ou motivational letter. Aqui, né, diferente das faculdades americanas, que muitas vezes os textos são mais filosóficos ou mais abertos, os temas das faculdades, nas faculdades europeias, geralmente vão ter uma conotação muito relacionada do porquê você está se candidatando para aquela universidade, ou seja, por que que você quer entrar naquela universidade X que você está se candidatando. Além disso, um tema também muito recorrente, o porquê você quer estudar o curso específico que você está indicando na sua application. Então, por que engenharia, o porquê economia, o porquê relações internacionais, ciências políticas, né? Então, você se colocar para a universidade o motivador do porquê que você escolheu aquele curso, né? E também um dos assuntos bem recorrentes no Personal Statement ou Motivational Letter das faculdades da Europa são as atividades extracurriculares que você se envolveu, ou os seus projetos, ou o que você consegue demonstrar de relevância e de atividade extracurricular que seja relacionado ou correlacionado à sua área de interesse na universidade. E aí, aqui, inclusive, a gente já vai para o segundo ponto, que são as atividades extracurriculares, que, muito diferente do processo americano, em que existe uma parte da application em que você lista essas atividades extracurriculares, nesse ponto aqui das faculdades europeias, as atividades elas estão muito relacionadas às redações que você vai escrever para a faculdade. Então, essas atividades elas vão ser descritas, né, e colocadas e demonstradas dentro da sua própria redação. Então, existe muito um mito, né, de alunos quando conversam conosco, né, e que acham que o processo seletivo das faculdades europeias não consideram as atividades extracurriculares, não é bem por aí.
É porque é diferente a forma que essas atividades são colocadas na application. Não é uma descrição como no application americano, mas sim através dos textos das suas histórias que você vai contar para as universidades. E por último, na parte pessoal, as cartas de recomendação. Também aqui uma diferença do processo dos Estados Unidos. Aqui nas faculdades europeias, muitas vezes a carta geralmente tem um volume menor, geralmente é só uma carta, às vezes nem existe essa necessidade ou obrigatoriedade. E diferente do processo americano, que geralmente são professores ou coordenadores, né, da sua escola, aqui as faculdades europeias elas deixam mais em aberto. Pode ser pessoas que sejam ou não do seu ambiente acadêmico, então é só realmente um recommendator, né, que eles chamam. Então, alguém que realmente possa te recomendar, possa falar sobre você e que pode ser ou não dentro do seu ambiente acadêmico da sua escola, né? Então, esses são as duas principais frentes de avaliação, né? Tanto a parte acadêmica quanto a parte pessoal. E nos extras, né? Algumas faculdades fazem entrevistas. Então, essa aqui é uma parte até também diferente do processo americano, em que hoje, cada vez menos as faculdades americanas fazem entrevistas, é algo que a gente vê ao contrário na Europa. Na Europa, o volume de entrevista, inclusive, é bem maior do que as faculdades americanas, mas isso varia muito de faculdade para faculdade. O portfólio vai ser avaliado para os alunos interessados nas artes. Então, dependendo da faculdade que você queira se candidatar e do curso, se for artístico, como cinema, moda, design, arquitetura, você terá que construir ou apresentar um portfólio artístico dentro daquela área. E aí, nesse ponto, nós também ajudamos e orientamos os nossos alunos nesses requisitos. E para fechar, as matérias ou provas específicas, isso dependendo das faculdades e dos cursos. Isso também existe uma variação dentro da Europa, dependendo da faculdade que você vai se candidatar, do curso, ah, e do ano que você vai se candidatar, porque isso também pode mudar de ciclo para ciclo, pode existir ou não uma matéria, uma prova específica, né? Por exemplo, se você se candidata para uma faculdade, por exemplo, a Universidade de Navarra, na Espanha, no curso de engenharia, você tem que fazer uma prova específica deles de matemática ou de física. Então, uma prova específica da faculdade. Então, só no ato de definição de faculdades e os levantamentos de provas e requerimentos daquele ciclo é que a gente consegue direcionar o estudante para informá-lo se o aluno vai ter ou não alguma prova específica a ser feito naquela candidatura, tá? E aí um outro ponto, né, importante a gente também trazer aqui, que é um pouco diferente do nosso sistema, que é a questão do Foundation Year, tá? O Foundation Year é nada mais é do que uma obrigatoriedade de um currículo adicional ao que você fez aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, o nosso ciclo básico acadêmico são 12 anos, né? Então, você vai do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Isso, na conta final, são 12 anos acadêmicos, tá? Na Espanha, Itália e França, são também 12 anos. A Alemanha, assim como a Holanda, é um outro país, e o Reino Unido também, um outro país da Europa, que depois a gente vai fazer uma outra apresentação sobre isso, mas a Alemanha, aqui nesse caso específico, é um país em que são 13 anos obrigatórios, ou seja, são 11 anos obrigatórios, mais 2 anos do que eles consideram pré-universitário. Então, necessariamente, muitos alunos aqui que vão aplicar para a Alemanha precisam passar por um Foundation Year, né? E aí, quais são as alternativas, né? O aluno que aplica com o currículo brasileiro, para não ter que fazer esse ano de Foundation Year na Alemanha especificamente, ou faz um ano de faculdade aqui no Brasil, ou faz realmente um Foundation Year por lá. Alguns currículos internacionais que alunos brasileiros têm a oportunidade de fazer em escolas, né? Se você está se estudando em uma escola internacional aqui no Brasil, que tem esses tipos de currículo, como A-Levels, APs, IB, Abitur, o BAC em francês, então são currículos considerados europeus, né, ou internacionais, e esses currículos suprem essa necessidade do
do 13º, que seria o equivalente ao 13º ano na Alemanha. E aí você já consegue entrar diretamente no curso. Algumas faculdades particulares da Alemanha podem até permitir o aluno não fazer o Foundation Year e já entrar direto no curso. Então, isso tem que ser de caso a caso, e aí a gente vai, inclusive, mostrar aqui duas faculdades que a gente já mapeou dentro da Alemanha que oferecem cursos em inglês. Tá? Bem, uma coisa, né, muito positiva, um ponto muito positivo nisso tudo, né, em termos de Europa, e algo que a gente vem trabalhando bastante daqui para fora, em trazer essas oportunidades para os nossos alunos, é, obviamente, considerar a questão de orçamento e investimento, tá? E aí vamos falar um pouco sobre esse assunto, de como isso funciona na Europa especificamente. De uma forma bem direta, as faculdades da Europa, na Comunidade Europeia, o valor anual das universidades, junto com o custo básico de vida, tem uma variação de 15 a 40, 45 mil euros ao ano, tá? Então, esse hoje é um range, né, que a gente coloca aí de investimento necessário para se considerar uma faculdade na Comunidade Europeia, tá? Quando a gente desmembra, né, o custo de vida e olha somente o custo das aulas, né, dos estudos, da faculdade, nós conseguimos encontrar um range de valor de universidade na Europa de 800 a 9 mil euros ao ano. Então, tem valores realmente anuais bem interessantes, né, como a gente está colocando aqui, por exemplo, a 800 mil euros ao ano, que hoje, quando a gente olha de uma forma muito é, inicial, né, e olhando, né, fazendo um comparativo rápido com algumas faculdades particulares aqui do Brasil, muitas vezes é até bem mais barato do que muitas faculdades particulares aqui do Brasil, né, no sentido das aulas. E aí, trazendo alguns desses exemplos para vocês, tá? Algumas faculdades que têm um ótimo custo-benefício para os nossos alunos. Por exemplo, né, a Universidade de Bolonha, na Itália, que está entre as 200 maiores do mundo, o custo anual da universidade, só das aulas, sem olhar o custo de vida, custa 2 mil euros ao ano. Né? A Universidade de Sevilha, 800 euros ao ano, assim como Málaga. A ESDES, que fica na França, 8 mil euros ao ano. Né? Sciences Po, que já é uma faculdade um pouco mais elevada, na França, 13 mil euros ao ano. E a SRH, desculpa, Berlim, custa na Alemanha, está sempre entre as 100 melhores da Alemanha, está no custo de 9 mil euros ao ano, né? Então, você vê aqui que tem algumas faculdades que realmente têm um ótimo custo-benefício, né? Em relação a bolsas de estudos, né? A grande maioria das bolsas elas vão ser dadas pelas próprias faculdades. Não existe uma quantidade, né, uma quantidade muito grande quando a gente compara com as faculdades americanas, por exemplo, mas aqui alguns exemplos de faculdades que nós sabemos, né, que oferecem, que têm bolsas para alunos internacionais. Então, a Bocconi, por exemplo, a Marangoni, a Instituto Marangoni, né, que é de moda na Itália, a própria SRH de Berlim, IE de Madrid, a Audência, que é uma business school na França, e várias outras. Mas além das faculdades, né, oferecerem a própria bolsa, né, existem também instituições, principalmente institutos europeus aqui no Brasil, que podem também oferecer bolsas para os alunos que queiram aplicar para aqueles países. Então, o que a gente, isso obviamente vai muito partindo do próprio aluno, né, buscar esses institutos para entender e avaliar se existe a possibilidade de aplicar para algum tipo de bolsa através desses institutos. Por exemplo, o Instituto Cervantes, né, um instituto muito tradicional e reconhecido aqui no Brasil, na área da Espanha, Instituto Goethe, né, que é um instituto alemão também muito conhecido, Erasmus Mundus, né, que é uma faculdade, um instituto de Erasmus, né, que tem bastante investimento em alunos internacionais. Então, tem algumas bolsas de instituições que podem ser procuradas e buscadas por alunos brasileiros também. Agora, a gente separou alguns pontos de atenção também para que vocês levem isso em consideração nas definições, né, desse projeto para estudar fora.
tá? Principalmente olhando a questão dos países da Europa, né? Esses quatro especificamente. O Enem, por exemplo, muitos alunos acham que só com o Enem conseguem entrar ou passar em universidades na Europa. Não é por aí. O Enem ele vai ter essa conotação no processo específico de Portugal, pelo convênio entre países. Então, se você vai aplicar para Portugal e usa seu Enem realmente para admissão, como existe aqui no Brasil, é o mesmo formato. Para a Alemanha, Espanha, Itália e França, o Enem ele é uma composição da sua application, que vai ser avaliada junto com os outros requisitos. Notas, provas, carta de motivação, as atividades extracurriculares, redações, entrevistas. E também pode fortalecer o seu application se você tem uma boa pontuação para apresentar. As provas específicas. Isso também é um ponto muito importante de atenção, porque é algo que não existe uma padronização de todas as faculdades, de todos os anos e ciclos, e é algo que, inclusive, aqui na Daqui para Fora, a gente coloca bastante tempo e energia para poder trazer as orientações corretas para os nossos alunos nesse sentido, no ano que o aluno está aplicando, se vai ter alguma prova específica ou não, naquele curso específico que você vai aplicar também. Esse é um outro ponto. Na Europa, né, diferente das faculdades americanas, em que você muitas vezes nem precisa definir o curso, aqui você já indica o curso que você vai se candidatar, e para aquele curso pode ser que você tenha aquela prova específica a ser realizada. Então, é muito importante ver os requerimentos de provas específicas. E a prova da SAT, que principalmente para a Itália e Espanha pode contribuir ou pode substituir alguma outra prova que a faculdade tenha. Então, se o aluno tem interesse em aplicar para a Espanha e Itália, é uma prova que a gente tem sugerido bastante para os alunos realizarem, junto com um bom histórico, né? Ou se o histórico ele não está tão forte assim, um SAT pode ajudar, pode ser algo a mais acadêmico que contribua para uma boa application. Então, o SAT tem sido bem recomendado, principalmente para a Espanha e Itália. Algumas faculdades aqui, só para trazer como exemplo, né, vão ter suas próprias provas, né? Então, como a Bocconi tem sua própria prova, a Universidade de Navarra, né? Como mencionei, se você faz o curso vai aplicar para o curso de engenharia, você vai ter uma prova específica da faculdade de matemática mais avançada e de física também. O Instituto Marangoni, você vai ter que fazer toda uma prova criativa, né? Porque como é um instituto voltado para moda, tem toda a parte de criatividade que vai ser feito ali específico da universidade. A IE também tem sua própria prova e assim por diante, tá? E aí, outros pontos de atenção, né, quando a gente coloca a parte de seleção e definição de faculdades. Primeiro, a quantidade de faculdades, as expectativas de faculdades em inglês nesses países. Não vão ser todos os cursos, né, e muitas faculdades que oferecem graduação em inglês. E esse, como tem sido o grande foco, né, de trabalho aqui na Daqui para Fora e trazendo essas oportunidades para os nossos alunos, são cursos em inglês, com a única exceção, como a gente mencionou, espanhol também na Espanha, tá? Mas aqui a quantidade vai ser bem menor do que, por exemplo, o aluno teria de opções de faculdades e de cursos para escolher nos Estados Unidos ou no Canadá ou até mesmo no Reino Unido, né? Desses países é uma quantidade realmente bem mais reduzida, né? O cursos em inglês, então, muitas vezes a faculdade ela pode até colocar no site que oferece cursos em inglês, graduação em inglês, mas é importante você ver especificamente a sua área. A gente já viu alguns alunos achando que poderiam cursar a faculdade uma faculdade específica dentro de um curso, mas depois a gente for ver que aquele curso que era oferecido em inglês não era em graduação, era só em pós-graduação. Então, fazer essa distinção também, qual curso de inglês está sendo oferecido e se está sendo oferecido na graduação, e não em pós ou mestrado. Então, fazer essa distinção. Os diferentes currículos, né? Diferente das faculdades americanas também, que muitas vezes você consegue ter uma flexibilidade maior de escolha de curso, mudar de curso, fazer uma dupla graduação, fazer uma graduação e uma especialização. Os Estados Unidos, o Canadá também é um pouco assim.
Na Europa, não. A Europa tem um currículo muito mais rígido, você muito parecido com o nosso aqui no Brasil, em que você é admitido na universidade e a partir da admissão daquela universidade no curso, você tem uma trilha já determinada e pronta das matérias e do que você tem que cumprir. Ah, muito difícil de mudar de curso entre cursos ou fazer uma dupla graduação, é algo realmente muito específico, né? Uma grade já muito pré-determinada. E os custos, né? Avaliar as possibilidades de quanto custa a faculdade, se você aplica, se você tem a dupla cidadania ou passaporte europeu, né? Se isso vai ter algum tipo de impacto para você ou não. Comparar isso com talvez o investimento que você consideraria aqui no Brasil, ver esse custo-benefício, que muitas vezes vai até além da parte acadêmica. Isso também é um ponto importante de ser considerado. Fazer faculdade na Europa, quando a gente olha a faculdade, não é só a questão da universidade, mas todo o pacote que se tem a partir de uma formação e de uma possibilidade de você fazer faculdade no exterior. Não é só a questão da faculdade, mas todo o entorno, todos os benefícios que se tem a partir dessa formação também. Então, esse custo-benefício comparado ao Brasil, isso também tem que ser considerado todo o entorno do que se gera a partir de uma formação no exterior. Tá? E aqui algumas outras partes específicas por países, né? Como a gente falou, né? Algumas faculdades vai ser necessário fazer o Foundation, na Alemanha, especificamente. Algumas faculdades particulares pode ser que você não tenha que fazer isso. Na Itália, dependendo se você aplica para uma faculdade privada ou pública, as vagas são por editais, o processo muda de ano para ano, não existe uma padronização do que vai ser exigido no próximo ciclo, baseado no ciclo anterior. Então, é, é trabalhoso nesse sentido, porque precisa ser feita uma investigação muito detalhada todos os anos. Para as universidades públicas da Espanha, é necessário fazer o teste nacional espanhol, o PCE, né? Então, é algo feito aqui no Brasil, né? Miguel de Cervantes, o aluno consegue fazer isso. Então, a prova específica nacional em espanhol. E na França existem duas entradas, vamos dizer assim, né, de candidatura: novembro, janeiro e março. Nós sempre, né, existem em termos de envio de application. Então, você consegue enviar suas applications em três portas de entradas de admissão e de aplicação. Então, a gente sempre vai trabalhando sempre com as melhores oportunidades possíveis para os alunos, onde você consiga maximizar suas chances de admissão em cada opção, em cada universidade. Aqui a gente trouxe alguns exemplos de universidades em cursos de inglês, que nós já temos, inclusive, mapeados para os nossos alunos, né? E que, de novo, dependendo do perfil do estudante, do seu curso de interesse, da sua área de interesse, a gente vai avaliando aonde esse aluno tem condições de admissão, aonde cabe dentro do orçamento da família. Então, na Espanha, né, a IEA, a ESAD, a CEU, Universidade Europeia, EADA, e a Universidade de Málaga, Bocconi, Bolonha, Luiz Marangoni, Polimoda, Instituto Europeu de Design na Itália, Instituto François de Moda, ISEG de Management, ESDIS, que fica na França, Audência, Sciences Po, ESSEC de Business School, na França, e na Alemanha, SRH, Berlin University of Applied Science, e Universidade Europeia também na Alemanha, né? Então, aqui algumas universidades só para exemplificar e trazer para vocês. Bem, para a gente, né, fechar aí alguns pontos, né, em relação só ao nosso trabalho, né, para vocês entenderem um pouquinho, para quem ainda não nos conhece, a gente pode começar o trabalho a partir do 9º ano do ensino fundamental. Muitos alunos vão começar no primeiro, segundo ano, alguns no terceiro. O nosso trabalho se dá para tornar o estudante o melhor candidato possível para o projeto, e depois, chegando na candidatura, entrando em toda a parte de seleção, definição de faculdades, trabalhar nas applications específicas, fazer o levantamento das provas, as redações, motivational letter, personal statement, todos os formulários, tudo é trabalhado, preparado pela equipe daqui para fora, e ao longo dos 4 anos nós continuamos dando suporte e apoio para os nossos alunos.
Aqui vocês podem ver no exemplo de uma equipe, né, que trabalhou com uma das nossas alunas, a Antônia, que entrou, inclusive, na IER, na Espanha, em Madrid, e a equipe dos 4 mentores. Então, ela começou o trabalho conosco no segundo ano do ensino médio, e aí teve uma mentora de preparação junto com ela, direcionando ela principalmente nas atividades extracurriculares, e acompanhando ela academicamente na escola. Na candidatura, no terceiro ano, o estrategista, que é o responsável por selecionar, definir as melhores faculdades para o estudante dentro do seu curso, do seu investimento planejado, criar uma lista de 4, talvez 6 ou 8 universidades que esse aluno vai se candidatar. Um OR, que é um orientador de redação, que vai justamente trabalhar no que a gente falou de personal statement, motivational letter, tudo que for texto dentro da application vai ter um orientador só para isso. E uma OA, que é uma orientadora de application, que vai dar todo o suporte nos formulários, documentos, carta de banco, qual plataforma que a faculdade está, se tem algum prazo específico para aluno internacional, se vai ter alguma prova específica também que o aluno tem que fazer, até quando. Então, toda a gestão, envio, preparo dessas applications é com a orientadora de application. E também dando suporte na parte acadêmica, nós temos um curso preparatório de SAT, e aí temos uma professora de SAT que dá suporte para os nossos alunos em todas as etapas da preparação para a prova específica. Também temos uma psicóloga, Gabriela Ribeiro, que dá suporte para os nossos alunos e famílias durante toda a jornada. Trazendo até um pouquinho da Faculdade da Antônia, né, que é a IE de Madrid, uma baita universidade, fica no coração de Madrid. Aqui a gente trouxe algumas fotinhos, né, reais das universidades para compartilhar com vocês. Tem alguns cursos, né, uma infraestrutura realmente muito, muito boa, de altíssimo nível. Tem Fashion Design, Design, Business, Law, Behavior and Social Sciences, Economics, Data and Business Analytics, Computer Science, Communication, Arquitetura, e vários outros cursos, né? Algumas informações interessantes, né? A IELA tem 2 campos, tem o campus de Madrid, que é o principal, e tem um segundo campo que é de Segóvia. Então, Segóvia já é uma cidade menor, né? Com uma população de cerca de 55 mil pessoas, é um outro ritmo de vida, então, dependendo do perfil, do estilo do aluno, pode ser que o campus ou de Madrid ou de Segóvia seja o melhor. É uma universidade privada, né, conhecido muito por inovação, educação empresarial, foi considerada uma das melhores faculdades de negócios da Espanha. Hoje são mais ou menos 6 mil alunos. Os principais cursos, né, é Business e Behavior and Social Science, Communications. Tem a moradia, na verdade, não existe um campus, né, como existem nas faculdades americanas, mas eles têm acordos com residências, né, localizadas ali perto, ao redor ali de Madrid, então o aluno já sai com tudo bem organizado e pronto, né, para a faculdade. Aqui as outras informações, né, tem um foco internacional, pré-requisitos, né, de notas em relação a notas da escola, geralmente 80%, né, se você for aplicar para um curso de exatas ou curso de humanas, também 80% dentro daquela área. Histórico escolar dos últimos 3 anos, SAT é recomendado, né, e é exigido 1.250 e mais um currículo. Precisa de uma carta de recomendação. Tem outros testes, a própria faculdade também tem outros testes, alguns alunos fazem. TOEFL acima de 90 e o prazo ideal de aplicar é pelo menos de 6 a 8 meses antes das aulas, ou seja, aplicar no máximo em janeiro seria o ideal para o começo do ano letivo em agosto. Então, o aluno que termina o ensino médio, por exemplo, agora no final do ano, provavelmente vai estar enviando a sua application para a IE ou no final desse ano ou no início do ano que vem, para o começo da faculdade em agosto de 25, né? E aí, daqui para fora, nós temos todo um passo a passo, né, e materiais para os nossos alunos de como aplicar para certas faculdades na Europa. Então, aqui tem alguns exemplos para vocês verem, né, como é que isso é muito organizado internamente para orientação com os nossos alunos. Então, a partir do momento que um aluno definiu uma faculdade que vai aplicar, esse aluno vai receber esse guia, né, completinho do que esse aluno tem que fazer, como é que é o passo a passo da application. É claro que sempre com a orientadora de application ali do lado, orientando e dando suporte. Como é que é o guia de declaração de valor,
como é que são os formulários, como é que o aluno tem que pedir isso, o guia de pré-inscrição, o portal da universidade, dependendo do país, da universidade. Para a Espanha, por exemplo, o aluno tem que revalidar o seu ensino médio, né? Uma parte que eles chamam de homologação de currículo. Também temos um guia para isso, orientando o aluno todo passo a passo como isso tem que ser feito, dando suporte pela orientadora de application. Ah, e a parte médica também, o NED Assis, que os alunos também têm um suporte antes de começarem a faculdade. Então, aqui, novamente, deixar a nossa análise de perfil. Se você tem interesse em fazer faculdade na Europa, já considerou, tem alguma dúvida, quer marcar uma conversa conosco, faz análise de perfil, preenche suas informações, que a gente entra em contato com vocês, a gente dá um feedback específico e aí, eventualmente, marca essa reunião específica com vocês, tá? Ah, aqui os nossos contatos, né, para vocês terem. Tem o nosso WhatsApp também direto, vocês podem também mandar uma mensagem direto para daqui para fora, agendarem também direto com a nossa equipe, e assim a gente consegue traçar um plano específico para cada um. Eu vou agora abrir uns 10 minutinhos aqui para perguntas e respostas, né? Tudo está dizendo também se encaixa para Portugal? Não, Portugal é um outro sistema, né? Algo que a gente vai fazer também uma outra palestra sobre Portugal, porque depende se você tem a dupla cidadania europeia, se você tem a dupla cidadania portuguesa, aí já entra para um outro aspecto de admissão. Então, é outro processo, tá? As entrevistas são feitas online, tá? Com os representantes das universidades. Então, se você for chamada para alguma entrevista, essas entrevistas são feitas online. De 15 a 45 mil euros por ano é para alunos internacionais e cidadãos europeus. Sim, então, como eu coloquei ali naquela. Deixa eu botar aqui para vocês, um slide que a gente falou de valores. Como a gente falou, o custo nesse range de 15 a 45 mil euros ao ano, a gente já está considerando o custo básico de vida, tá? E quando a gente fala de custo de vida, a gente está falando basicamente hoje na casa de 10 a 12 mil euros ao ano. E aí, quando o aluno tem a cidadania europeia, esse custo das aulas vai ser mais baixo para algumas faculdades. Então, tem faculdades, por exemplo, que você, na Universidade sei lá, de Nova de Lisboa, você paga 6 mil euros ao ano para quem é aluno internacional. Quem é aluno, né, europeu vai pagar 700 euros ao ano. Mas só que o custo de vida, você vai ter aí um custo de 1.000 a 1.200, às vezes até 1.500 euros ao mês. Então, quando a gente fala de custo de vida junto com as aulas, hoje só o custo de vida na Europa está girando na casa de 10, 12, às vezes até 15 mil euros ao ano, custo de vida. E aí, nesses 15, para muitos alunos e famílias, a gente está considerando o custo de estudos bem baixo, ou com passaporte você possa ter uma redução também considerável para que esse valor final seja basicamente o seu custo de vida e o custo das aulas bem baixinho, tá? Acho que eu não sei se eu consegui te responder muito bem. Medicina na Itália. Então, esse é um ponto também importante para a gente falar que, infelizmente, na Europa, medicina nós não trabalhamos, tá? É um processo muito específico, tem outros requerimentos, outras formas de admissão, é extremamente seletivo, existe um risco grande do aluno não conseguir, inclusive, entrar em uma faculdade de medicina no exterior. Então, na Europa, né, mesmo com passaporte europeu, existe realmente uma competição muito grande. Então, é algo que a gente hoje não consegue ajudar os alunos que queiram fazer medicina na Europa. Países Baixos, Holanda, a gente ainda vai fazer um webinar específico sobre Holanda, tá? Preparação da CETI continua sendo aulas online pré-gravadas? Não, Patrícia, entre em contato com a gente, porque esse formato mudou, tá? O nosso preparatório de CETI mudou completamente, a gente tem aulas, tem professores, hoje tem uma equipe boa de professores, tem plantões de dúvidas, é algo completamente diferente. Então, entre em contato com a gente. Suíça, países nórdicos, nós ainda não estamos trabalhando para ter isso em breve, tá? Mas ah, ainda não, tá? E Suíça, né? A gente ainda vai fazer um webinar específico. Suíça, Holanda, Portugal,
são os três países que ainda faltam e o Reino Unido também. Então, aguardem aí os próximos capítulos. Sim, cidadania europeia se encaixa nesse processo. Todos os países da comunidade europeia, se você tem um passaporte de algum país da comunidade europeia, você tem esse benefício financeiro. Sim, vantagem de ter cidadania na parte financeira, tá? Dependendo da faculdade na Europa, dentro da comunidade europeia que você vai aplicar, se for uma faculdade pública, você pode pagar talvez o mesmo que o cidadão europeu, que muitas vezes é um valor bem baixo, tá? Muitas vezes 3.000, 2.000, às vezes 1.000 euros ao ano. Então, a cidadania europeia, italiana, espanhola ou portuguesa, você tem o benefício de pagar o mesmo que o cidadão europeu em faculdades europeias. Alguns alunos brasileiros que possuem cidadania portuguesa, será que consegue pagar preço de residente na Itália, por exemplo? Sim. Portugal é da comunidade europeia, então você pode ter o benefício em faculdades na Itália públicas para pagar o mesmo ah, que o cidadão italiano, né? Porque está dentro da comunidade, então tudo certo. Preparatório para o PCE? Não, não fazemos preparatório, tá? Nós temos alguns professores que a gente pode indicar, entre em contato com a gente pode dar essa referência depois. Mas nós não temos esse preparatório ainda no do daqui para fora, não. Beleza, acho que aqui eu fechei as perguntas. Aqui os contatos estão aqui ainda para vocês. Quem quiser pode entrar em contato com a gente, seja via WhatsApp, pela análise, né, Instagram, e-mail. Hoje em dia não tem falta de contato, né? Então, pessoal, queria agradecer aqui a presença de todos e todas. Espero que vocês tenham curtido, saiam daqui com alguma informação a mais, né? Vejam aí que esse sonho, essa possibilidade de estudar fora, principalmente a Europa, é algo muito viável, muito real, financeiramente, né? Comparado com as faculdades aqui do Brasil, muitas vezes é algo até mais viável do que faculdades particulares aqui do Brasil. Então, é só se organizar, fazer bonitinho, fazer com antecedência para dar certo esse projeto no final, tá? Novamente, obrigada a vocês e espero revê-los em um próximo encontro, pessoal. Uma boa noite a todos e a todas e até a próxima. Tchau, tchau, gente.